Vinheta de abertura. Várias pessoas na biblioteca, escritório com algumas pessoas trabalhando em computadores, mulher escrevendo no mural, homem com equipamentos de segurança mexendo no tablet, uma pessoa desenha no projeto. Letras nas tonalidades verde, vermelho, amarelo, azul formam a sigla ETEPAC. Fundo azul com a logo da ETE, Escola Técnica Estadual, professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Curso técnico em Biblioteconomia. Gestão documental. Competência 1. Conhecer os fundamentos, conceitos e a organização legal de arquivistas no Brasil. Parede com pátina do lado direito e esquerdo. Tela de TV, onde os slides estão sendo apresentados. E no esquerdo, ao centro, em tom azul, na parte superior do lado direito, logo ETE, Secretaria de Educação e Esportes, brasão do Governo do Estado de Pernambuco. Abaixo, janela de Libras, professora Mariluce Ferreira. Mulher branca, cabelos cacheados, veste blusa preta com detalhes cinza, calça cinza, segurando o passador de slides. Na apresentação, a professora expõe slides com marcas delicadas, com detalhes e cores, fazendo uma apresentação harmoniosa. Tentou contra a existência num humilde barracão. Joana de tal, por causa de um tal João. Depois de medicada, retirou-se para o seu lar. E aí, a notícia carece de exatidão. A notícia sobre Joana eu conto lá no final desse vídeo. Aqui é Mariluce Ferreira, do curso Técnico em Biblioteconomia. A gente está no módulo de apoio à gestão e hoje a gente vai trabalhar a primeira competência da disciplina Gestão Documental. Esta disciplina é feita por 3 competências, onde a gente vai trabalhar conceitos, características, tipos de legislação sobre arquivo, principalmente no cenário nacional. Então vem comigo, vamos entender um pouquinho mais do que é o arquivo, para que serve o arquivo e o documento. E aí, inicialmente, antes de tudo, eu vou te pedir para se inscrever no nosso canal da EducaPE, que tem um material excelente, com vários tipos de conteúdo na área de educação feito para você, tá bom? Então, você pode perguntar, professora, por que a gente está trabalhando sobre arquivo? Por que a gente está trabalhando sobre esse cenário que não é a biblioteca? Ora, em qualquer lugar onde a informação está registrada, nós podemos atuar. E o arquivo é um desses cenários. Você pode atuar na área de hospitais, na área de escritório de advocacia. Então, existem aí vários cenários onde existe... Qualquer empresa tem um departamento pessoal, uma área contábil. E toda essa documentação, ela precisa ser tratada, organizada, arquivada, desarquivada. Então, esse uso diário e a preservação desse documento é feita por profissionais que devem estar habilitados. Então, é por isso que a gente vai trabalhar esses conceitos para quando você chegar numa empresa e for atuar, você já entender o que é um documento, qual é o tipo de arquivo que você está trabalhando e como é que você pode tratar essa informação documental, tá bom? Então, bora lá. Primeiro, gente, a gente tem que entender que o arquivo ele faz parte da memória social coletiva, é uma construção que se faz. O arquivo, o documento em si, ele não nasce do nada, não é uma coisa aleatória. Quando se faz um documento, se tem ali uma intenção de prova, de testemunho. Então, o documento ele tem essa finalidade a priori, né, a princípio probatória, tá? Ele é um item probatório, desculpem. Então, a gente pensa aí no documento com uma finalidade jurídica, uma finalidade administrativa. E quando esse documento ele perde, né, ele prescreve, digamos assim, essa validade legal, ele vai virar um item histórico, um bem histórico, e aí a necessidade de se construir também os arquivos históricos e guardar essa memória social coletiva, tá bom? Então, gente, a gente tem que pensar, olha aí essa foto engraçada do seu Madruga. Foto de uma ARG. Que o documento acompanha a gente desde que a gente nasce. Nossa certidão de nascimento, aí depois a gente vai para a escola, aí depois a gente se profissionaliza, a gente faz contrato com a empresa e até a nossa morte. Então, essa documentação, ela nos segue, né, em toda a nossa jornada social, desde que a gente nasce até quando a gente vai embora daqui. Então, a gente tem que entender que em todos os locais, em todas as empresas, em todo o cenário, existe documentação. Mas, para além disso, a documentação também faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Daí a importância da gente entender o que é o documento, para que serve o documento e preservar esse documento. A gente, de certa forma, faz isso, né, com contratos, com nossas contas lá
fixas de casa, a gente tem lá nossas pastinhas para organizar para quando a gente precisar e nos identificar, porque em qualquer lugar que você chega, você precisa ter uma identificação, uma origem, um endereço. Se você vai enviar um currículo, se você vai ser contratado por uma empresa, então de onde você veio, quem é você, né, o que você faz. Então tudo isso envolve o quê? A documentação. O documento está perpassando todas essas dinâmicas, né, sociais que a gente tem no dia a dia, tá bom? Então, o documento, ele é um conceito muito abrangente. Muitos autores dizem até que o documento vai para além do papel, porque quando a gente pensa em documento, a gente pensa numa pilha de documentos, né? Uma pilha de papel. E não é bem assim. O documento, ele pode ser até um objeto. Alguns autores dizem que existe o documento como um monumento às ruas de uma cidade. Quer dizer, esse cenário, ele é um testemunho, né, de um tempo, de uma época, e ele serve sim como um documento probatório para estudos, para pesquisa, e por isso que o documento, a gente tem que ter essa imagem do documento como algo mais abrangente, que vai além do papel. Um vídeo pode ser um documento, um filme pode ser um documento, tá? Um objeto pode ser um documento. Então vamos lá. Boneco branco sentado em uma cadeira, com uma mesa fazendo uso de um notebook e papéis organizados um em cima do outro. O arquivo, né, quando a gente pensa em arquivo, a gente pode pensar em 3 perspectivas aí. O arquivo pode ser a instituição arquivo, né, aquela instituição que guarda os documentos. A gente pode pensar no móvel, né, o arquivo como um móvel, né, aquela estrutura onde a gente coloca pastinhas de documentos, ou a gente pode pensar no próprio documento, né, que é o item que os arquivos tratam. O arquivo, ele tem várias características aí. O arquivo, ele pode ser corrente, ele pode ser intermediário, ele pode ser permanente, a depender da funcionalidade dessa documentação, da dinâmica de uso dessa documentação. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Mas olha só, em relação ao conceito de arquivo, eu trago aqui Paz para vocês verem, e está mais aprofundado lá no e-book, tá? E Paz diz o seguinte: o arquivo, por sua vez, é a acumulação ordenada dos documentos, sendo a maior parte textual. É como eu falei, muitas vezes a gente pensa no documento como texto, mas isso é um conceito de documento, mas existem outros mais abrangentes, como eu já falei. Então, esses documentos são criados por uma instituição ou uma pessoa, ou seja, uma empresa ou mesmo uma pessoa pode criar vários tipos de documentos, e a gente tem nossos documentos pessoais e a empresa tem lá seus documentos de trâmite, de contrato, né, de fundo de caixa. Então, são essas dinâmicas aí entre um documento que é, né, de uma empresa institucional e um documento que é pessoal, tá certo? E aí esses documentos, ao longo de suas atividades, preservados para conservação, consecução de objetivos visando a utilidade que poderão oferecer. Como eu falei, o documento, ele não é criado aleatoriamente, ele vai ter uma utilidade de uso. Então, se a empresa faz um documento, ela está utilizando com um fim, seja jurídico, seja administrativo, não é de uma forma aleatória que são feitos os documentos. Eles surgem por uma finalidade sempre, gente. Inclusive para a gente provar quem a gente é, qual a nossa profissão, nossos endereços, né? Então, a gente precisa ter isso em mente, né? A finalidade do documento, ela é sempre probatória, de testemunho de algum evento, de algum fato, tá certo? Então, aí a gente vê alguns tipos de documentos. Como eu já falei, a maioria dos documentos são escritos, né? Podem ser jornais, pode ser literatura, registros paroquiais, diários, biografias, testamentos, gráficos, cartas. Então, é uma variedade muito grande, né? Quando a gente pensa no documento escrito textual. Mas, como eu já falei, o documento pode ser também não escrito. Ele pode ser um objeto, tá? Utensílios, mobiliário, roupas, né? Construções, moedas e armas, por exemplo, tá bom? O documento também pode ser oral, gente. Pode ser uma entrevista, um programa de rádio, né? Lendas contadas, histórias em quadrinhos. Então, isso também são documentos. Eu já estagiei numa empresa, que era uma rede de televisão, onde os documentos, o arquivo dessa empresa eram vídeos, né? Então, esses documentos audiovisuais também são, né, caracterizados como documento, tá certo?
E aí também tem os visuais e o audiovisual, né? Que são as pinturas, as caricaturas, fotografias, filmes, entre outros, tá bom? Então, a variedade é muito grande da tipologia documental. O documento, ele também tem uma classificação segundo a literatura, tá bom? O documento, ele pode ter uma procedência, tá certo? Que ele pode ser público ou privado, como eu já falei. O documento, ele pode ter um valor, né? Valor fiscal, contábil, legal, histórico. E em relação à natureza do assunto, pode ser ostensiva ou sigilosa. Ostensiva é quando é aquele documento que todo mundo pode abrir. Chegou aquela correspondência lá no setor de protocolo e o documento é ostensivo. Então, você pode abrir esse documento, ver do que se trata, encaminhar para o setor correspondente desse documento. Mas se for uma documentação sigilosa, quem deve abrir esse documento é o destinatário. Então, o documento também pode ter um gênero, né? Como eu já falei, a gente já viu aí. Ele pode ser textual, cartográfico, iconográfico, digital, entre outros, tá certo? E aí, gente, a variedade é muito grande. A gente vai trabalhar também, lá no e-book está mais aprofundado, algumas legislações relacionadas à documentação, que são muito importantes, né? Então, tanto em relação ao papel do arquivo, como em relação ao papel do arquivista e do técnico em arquivo, e também da digitalização de documentos e a gestão documental. Então, essa legislação está muito aprofundada lá no e-book, você precisa visitar, ler, acessar os links da legislação para ler as leis, né, ver lá os incisos, tá certo? Para detalhar mais essa conceituação e entender melhor do que se trata, tá bom? Então, o que mais que a gente pode ver hoje sobre arquivo? A gente tratou de vários tipos de documento, né? Falou que a maioria deles é textual e também que o arquivo ele pode ser corrente, que ele pode ser permanente, que ele pode ser intermediário, a depender da usualidade desse documento, tá certo? Então, se o documento ele é usado diariamente numa empresa, né? A empresa utiliza esse documento, arquiva, desarquiva, produz essa documentação, ela vai ficar sempre perto das pessoas para elas acessarem esse documento. Esse arquivo ele é chamado de corrente, numa área mais administrativa ele é chamado de arquivo ativo. O arquivo permanente, né, aliás, o arquivo intermediário é aquele onde a documentação, né, alguns chamam de semi-ativa, né, onde existe um acesso, né, menos rotineiro do que o arquivo corrente. Já o arquivo permanente, muitas vezes essa documentação ela tem uma finalidade legal ainda, uma finalidade administrativa, mas ela é menos buscada dentro da empresa. E às vezes esse arquivo permanente ele não tem nem mais uma validade legal, nem administrativa, mas ele tem uma validade histórica. Daí a importância de se preservar esse documento, a memória social coletiva, como eu falei lá no início, tá bom, gente? Então, é muito assunto, é muita coisa, mas ó, fica comigo, fica lá nos fóruns, nos destaques, a gente vai se encontrar. E eu lembrei agora que eu tenho que contar o que aconteceu com Joana. E aí a notícia carece de exatidão. O lar não mais existe. Ninguém volta ao que acabou. Joana é mais uma mulata triste que errou. Errou na dose, errou no amor. Joana errou de João. Ninguém notou, ninguém morou. A dor que era seu mal. A dor da gente não sai no jornal. Jornal é documento. Eu te vejo numa próxima. Fundo vermelho com um círculo à esquerda no seu interior, um ícone de play. Do lado direito está escrito inscreva-se. Fundo vermelho com um círculo à esquerda, no seu interior, ícone de um sino. Do lado direito está escrito ative as notificações. ETE, Escola Técnica Estadual, Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Coordenação Executiva, Jorge Bento Catunda, Manuel Vanderlei dos Santos Neto e Renata Marques de Otero. Coordenação Geral, Maria de Araújo Medeiros Souza e Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Brasão do Governo do Estado de Pernambuco.